Então, bora fazer a prova, meu povo. Bora fazer a prova. Não. Porque eu não queria uma questão que tivesse nos repositórios, para não ter o perigo da pessoa se sentir tentada, sei lá. É só copiar o exercício que já fez isso. Eu vou criar as questões novas agora. Então, por isso que quando eu terminei de fazer, eu não achei para conferir se eu tinha feito certo. Você sabe? Não fez a frase toda. Ok. Faça a função é triângulo para verificar se três valores podem formar um triângulo. Deixa eu ver como foi que eu fiz essa. Vocês me disseram se fizeram igual a minha, né? Triângulo.hs. Não. É só isso mesmo? Não, é porque ou é isso ou é a negação disso. Peraí, deixa eu aumentar. Porque para ele ser triângulo, 2 a 2 nunca pode ser maior do que o terceiro. Não, nunca pode ser menor do que o terceiro. Então é ou isso ou a negação disso. Por exemplo, se por acaso C for maior do que A e B, maior ou igual, né? Ou B for maior ou igual a A mais C, ou A for maior ou igual a B mais C. Então, isso daqui ele não é triângulo. Seria a negação disso, né? O C não pode ser maior ou menor que A e B? Não. Isso é o caso, assim, depende do que, o que é que a tua mente processa mais fácil. A minha mente processa mais fácil os O's, então eu sempre faço o ou do que o i. Então, qual é o caso que ele não é triângulo? Se por acaso eu tiver um deles que é maior ou igual aos outros dois juntos, então isso daqui não é um triângulo. Por exemplo, faz conta que o A é 10, o B é 5 e o C é 3. Esses dois juntos não vão dar 10. Então, isso aqui não pode ser um triângulo. Esse caso aqui, ele também não é um triângulo. 6 mais 4 dá 10 na soma. Oi? Eu acho que ele bem forte, ele só botou um igual no final, não pelo o menor nível. Não muda a posição. Eu não mudei o quê? Ah, tá. É porque... Ele ficou confuso por causa disso. É porque isso daqui é a mesma cor disso daqui, o contrário, né? Ah, tá. Não, tudo bem. Ah, entendi. Tem um código. Entendi. Eu que fiz errado. Eu esqueci de inverter isso daqui. Obrigado, querido. Agora que eu entendi. Não tinha entendido a pergunta. Então, se for mais legível, se por acaso A for maior ou igual a B mais C, ou B for maior ou igual a A mais C, ou C for maior ou igual a A mais B, se qualquer um desses casos acontecer, ele não é um triângulo. Então, se eu quero saber se ele é um triângulo, eu nego esse negócio aqui. Triângulo.hs e testes do Moodle. Ok. O código que você fez ou já é do passado? Não, isso daqui é o código que eu uso para fazer as questões do Moodle. Aí, para não ter que botar no Moodle para testar, para poder puxar de volta, aí... printf. Tipo, eu pegava o teste lá, printf, a função e o teste. Aí é igual ao... Entendi. Mas na hora que colocasse no Moodle, ele ia mostrar, porque vocês não tinham Moodle quando fizeram, né? Só já usaram o Moodle para testar no final. Bora pro 2. Ai, não, na verdade o 1, né? Que é o index of recursivo, né? Index of... Tá. Então tem dois index of, eu vou aceitar os dois porque a questão da
da recursão, eu vi que eu não expliquei direito o que era recursão de cauda. Então, como cada um entendeu de um jeito, se você fez recursivo e funcionou, tá valendo. Ok? Então, bora lá. O que é, só para a gente entender, o que é recursão de cauda? É quando você tem uma função, tudo bem? E a tua função tem uma série de passos, só que o último passo da tua função é a chamada recursiva. E apenas ela. O que acontece? Quando você tem uma recursão onde o retorno da tua função é a chamada recursiva, o compilador consegue otimizar isso para empilhar todas as chamadas recursivas e fazer um salto de um único endereço, né? Então, é como se ele conseguisse transformar isso aqui numa função interativa. Tá? Então, vamos lá. Eu mostrei para vocês duas formas de fazer recursão. Uma via retorno, eu vou chamar de recursão via retorno, e outra via parâmetro, onde a gente vai juntando via parâmetro o resultado. A recursão via parâmetro é a mais óbvia, a mais simples. Sempre a de parâmetro é a mais simples de fazer, porque a gente já está acostumado com o laço lá. Então, por exemplo, como é que seria o meu index of via parâmetro? Eu preciso passar o quê? Se eu chego com um vetor vazio, eu quero saber a posição de um elemento, né? E estou procurando esse elemento com vetor vazio, não interessa em que índice eu estou. Se eu cheguei no final, eu retorno -1. Isso é via parâmetro, tá bom? Outra forma de pensar é se eu estou no meio da função e eu vou testar esse elemento e eu estou nesse índice. Aí eu tenho os seguintes casos. Se por acaso o topo é a resposta, então eu retorno o índice em que eu estou. Ah, carniça. É porque se eu tentar botar o mouse em cima, ele abre aquela telinha. Se por acaso eu não tiver, esse elemento não for o índice, aí eu pego e retorno, eu chamo a recursão para índice mais 1. Então, eu vou chamar isso daqui para 0, com o valor 0, primeiro índice, e aí cada vez que ele chama recursão, ele incrementa índice mais 1. Tá vendo? Então, isso daqui é a minha chamada recursiva. Oi? Exato, porque a minha chamada é a invocação do índice mais 1, que ele vai devolver isso daqui tudo. O resto da lista. E quando ele chega no elemento que ele quer, ele simplesmente consegue devolver todo mundo sem que eu precise fazer nenhum processamento, nenhuma conta, nenhuma operação depois. Tá? Tudo bem. Não, é porque assim, tanto por parâmetro quanto por retorno pode ser recursão de cauda. Entendeu? O que define a recursão de cauda é se a chamada recursiva é o final da tua ação. Por exemplo, diferente do triângulo, por exemplo, pensa no triângulo, na queimada, entendeu? Se a tua última ação é mandar queimar como é o nome? É porque a queimada, na verdade, não é uma recursão linear, ela é um backtrack, né? Que eu disparo para todos os lados. Não. Eu vou tentar, eu vou procurar outros exemplos que sejam mais claros para a gente fazer a diferenciação teórica, que eu não estou conseguindo pensar agora. E ela depois devolve de um golpe só. E depois ela devolve de um golpe só sem que ela tenha que ficar ramificando. Deixa essa questão da teoria para quando eu precisar trouxer um exemplo mais... Um exemplo pronto, porque senão eu vou só confundir tentando explicar com o exemplo que eu vou inventar agora, tá? Então, isso daqui funciona, tá? Eu vou passando a minha resposta elemento após elemento. Quando eu chegar nele, eu devolvo a resposta acumulada. E isso daqui praticamente transforma qualquer laço nesse tipo de recursão. Tá? O outro já é mais difícil. Se você não tem um parâmetro, você vai ter que pensar na tua resposta de trás para frente, porque você vai ter que chegar no último elemento, entendeu? E depois você vai voltar processando os elementos. Por exemplo, como seria o outro aqui? Esse aqui seria o... Pronto, o outro está aqui em cima já.
Oi. Tem um detalhe em relação à entrada e Ah, tudo bem. Essa daqui eu tenho um elemento a mais, tá vendo? isso aí seria o Ok. Exatamente. Só que aí eu tenho como me livrar dela fazendo uma função parcial. Por exemplo, como é que é a forma mais fácil de fazer uma função parcial? Eu posso colocar isso aqui como primeiro parâmetro. Então, eu vou começar passando o index de onde começa a minha conta. Para eu não ter que criar função duas funções, tá? E agora, ao invés de mandar o index of de xxs, isso daqui precisaria de 3 parâmetros, não é verdade? Ok? Eu posso criar um... era só mudar aqui. Eu ia fazer outra coisa, mas aí não ia dar certo, não. Tudo bem, tanto faz. Aí era só passar o 0 aqui, ele começa no índice 0 e vai incrementando. Então, nesse caso, nem eu precisaria trocar o índice. Era só passar... ou eu passo aqui, ou eu crio outra função passando o 0. Sim, que é esse modo aqui, que é a recursão via retorno. Não tem certo. Não, assim, no fundo, os dois vão dar o mesmo resultado. Então, eu esperava que vocês fizessem esse, mas se tiverem feito esse, tá no mesmo, tanto faz. Hã? Que foi? Tá, porque qual é a diferença desse daqui? Esse daqui você vai avançando até o elemento, chega no elemento que você quer e retorna. Esse daqui não. Você precisa chamar até o final, entendeu? E aí você chega no final, você pega o -1. E aí você vai trazendo o -1, invocação a invocação e processando essa informação. Então você chegou no final, você tem o -1. Aí você pegou esse resultado, ok? Se por acaso o resultado do elemento da frente é -1, é porque ele não achou. Então, você só passa esse -1 adiante. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você é o elemento procurado, você pode dizer que você é o 0. Então, por exemplo, se eu tivesse com uma lista onde o elemento procurado já é o primeiro, eu ia disparar isso daqui, ele ia chegar no vazio -1, ia voltar um elemento, ia me ter o 0, ia me retornar o 0, eu saberia que o 0 é o topo dali, o elemento procurado. Oi. Se ela for vazia, ele mandar o tamanho, colocam da mensalinha e retornar o tamanho da lista. De qualquer forma, você tem que ter duas coisas daqui. Você só tem que ter um flag para saber se você encontrou ou não encontrou, e você tem que alterar esse flag no caminho para o índice ou então para a distância que está o elemento buscado. Por exemplo, se você tem 3, 4 elementos na lista, por exemplo, eu estou procurando 3. 4, 2, 3, 7, 3, 8, 3. Nesse primeiro caso aqui, na hora que ele encontrasse o 3, ele já retornava a recursão e acabou-se. Nesse segundo caso aqui, ele vai precisar ir até o final. Aí ele vai ter o -1. Aí ele chega nesse 3 aqui, aí isso daqui vai virar 0. Como tem 0, é positivo, ele anda um passo, vai virar 1. Vira 0 de novo, vira 1. Vira 0 de novo, vira 1, vira 2 e ele devolve. Então, eu estou com o meu elemento a 2 passos de distância do início. Toda vez que eu ando de volta para o início, ele aumenta um elemento. Não, seria de baixo. Era, mas... Não, assim, eu queria que vocês tivessem feito assim, só que na hora que eu pedi, eu me confundi, porque nem... Entendeu? Na hora que eu fiz a descrição lá, eu me confundi. Então, isso daqui é recursão de cauda. Exatamente, porque na redução de cauda não necessariamente você tem que ir até o fim, não é isso. Na hora que eu estava escrevendo a questão, eu me confundi. Eu não preciso ir até o último elemento. Redução de cauda, a questão é que a resposta ela retorna em salto até o início.
Eu vou pegar o exemplo do Fibonacci pronto e trago para vocês. Fico devendo essa, tá? Mas assim, feito um ou feito outro, o importante é feito. Ok? A mesma questão do fold. Se vocês tiverem feito com fold L ou fold R, vai dar na mesma. Diz. Eu fiz uma redução de cálculo na questão mas que valor não. Como é que era, tua? E agora eu criei uma função auxiliar que ela faz a redução e cada vez que ela não achar o valor, ela adiciona uma em um vetor. Ah, tá. Ao invés, entendi. Ao invés de simplesmente concatenar o 1, tu vai... Se ele achar, ele concatena com vazio, senão ele chama função recursiva. Aí eu só faço o teste. Se o último valor concatenado foi um menos 1, é sinal que eu não achei. Tá. Se não, eu achei. Mas é totalmente diferente. Não é totalmente diferente. É só a forma de guardar o resultado. Aqui você está andando no índice, aqui você está guardando a distância do último elemento encontrado. Nesse caso aí você está guardando os passos, se você achou ou não achou. Tá? Vamos lá. Ok, vamos para o fold. Fold, podia ter feito fold de umas 500 formas diferentes, né? Fazendo aquele fold que vai de trás para frente, usando aquela mesma lógica lá do primeiro, seria esse daqui. Né? Eu começo com menos 1, imaginando que eu estou no último elemento. Se por acaso eu achar o elemento, fica 0. Toda vez que eu volto uma casa, a distância é mais 1. É a mesma lógica daquela recursão que vai até o final. Se fosse com fold left, teria que ser naquele outro modelo, que toda vez que eu dou um passo para frente, eu incremento o índice. Porém, o fold ele vai me dar um desafio extra aqui, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, o fold left. Index of XSY. Qual é a informação que eu preciso para saber da primeira vez que o elemento aparece? Eu vou ter que guardar isso. Primeiro eu vou andando e eu tenho que guardar a primeira vez que ele aparece. Hã? Pois é. Aí você vai ter que... O teu fold ele vai ter que carregar algumas informações. A primeira é o valor que você está procurando. Por exemplo, você está procurando o Y. A segunda é o índice que você está. Você não está andando? O índice que você está. E a terceira você vai guardar a primeira posição que você guardou o valor. Porque não adianta só achar o valor. Na hora que você acha o valor, você tem que segurar essa informação e ficar com ela até terminar o fold, porque é ela que você vai devolver. Tudo bem? Então, aí agora eu vou precisar achar, por exemplo, a posição. Então, o elemento que eu estou procurando, o índice que eu estou e a posição que eu encontrei o elemento. Por exemplo, se você não quisesse ter que passar esse monte de coisa, bastava você fazer uma função interna. Porque na função interna você não precisa passar o y, né? O y já está aqui. Ok. Então, qual seria a tua lógica aqui? Você tem o x, que é quem você está recebendo, e você vai fazer o teste. Ué, o x que eu acabei de receber é igual ao y? Se for, eu achei. Só que eu só posso colocar ele aqui na posição se eu já não tiver achado ninguém. Você percebe que você não tem como segurar o fold, né? Na recursão você achou o cara, você parou e retornou. Mas o fold ele te obriga a ir até o final. Então, assim, claro que não é uma função para resolver com fold. É só ver se você entende a lógica do mecanismo para adaptá-la às suas limitações. Então aqui, por exemplo, poderia começar o seguinte. O meu fold precisa do acumulador. E aí eu vou começar o meu acumulador o índice em 0. E a posição, como eu não sei se eu vou encontrar, eu vou começar com menos 1. Tá? E aqui, se eu encontrei esse elemento nessa posição, eu vou colocar
esse elemento bem aqui. E o índice vai ser mais 1. Porém, só se é a primeira vez que eu acho esse cara. Vamos fazer aqui a conta. Eu vou passar aqui. FN01XS. Tudo bem? Ó. Vamos pensar aqui nessa ideia aqui. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 7. Então, você começa com 0 e menos 1. Aí você está procurando pelo 3. Esse cara é o 3? Não. Aí ele só incrementa isso daqui. Vai virar 1 e menos 1. Esse cara é o 3? Não. Aí ele chama isso daqui. 2 e menos 1. Esse cara é o 3? Sim. E aí ele vai fazer agora o quê? Vai guardar o índice aqui. Então, o que era menos 1 vai virar 2. E aí eu vou para o próximo elemento. Agora esse cara é o 3. Esse daqui é o 3? Não. Vai virar 4. O próximo é o 3? Não, vai virar 5. Esse cara é o 3? É. Só que por que eu não posso colocar o 5 aqui no menos 2, no 2? Porque eu quero a primeira vez que ele aparece no vetor. Se toda vez que eu achar o 3 eu substituir o índice, eu vou encontrar, na verdade, a última vez que ele aparece no vetor. Eu não quero a última, eu quero a primeira. Ok? Então ele era para ter um cipós. Exatamente, por isso que a gente vai alterar agora. Então, se eu encontrei o y, entendeu? Aí eu vou fazer o teste. Se a posição for igual, for diferente de menos 1, aí eu faço isso. Se não, eu mantenho o valor que estava. Else. Entenderam? Isso garante que eu só vou alterar se eu só vou salvar se eu não tiver encontrado. Hã? Aí pronto. Aí aqui no caso ele vai, como eu não encontrei, ele vai só para o próximo índice. No final isso daqui vai me retornar o valor acumulado, né? E eu só quero o segundo elemento na verdade eu quero o segundo elemento. Eu quero o SND dessa tupla aqui, que ele vai me retornar índice e valor. Então, pode parecer estranho, mas quando você começar a se acostumar, é sempre a mesma estrutura, o mesmo formato de trocar o laço que a gente tinha por uma estrutura no caso aqui, um fold, que é a mesma coisa que a recursão fazia. Então, como é que eu raciocínio? O que é que a minha função precisa me devolver no final? O índice, né? O índice que ele encontrou. Então, eu vou precisar levar esse índice à frente. Ok? E isso tudo porque a gente carece de algumas outras ferramentas, né? Quanto mais ferramentas você tem, mais fácil é combinar essas ferramentas e chegar no resultado. Então, por exemplo, uma ferramenta que teria sido muito útil aqui mas que a gente acabou nunca falando, porque mesmo sendo simples, ela acabou ficando para depois. A gente acaba usando mais quando a gente chega lá em listas infinitas, é o zip. O zip, ele não serve para compactar as coisas, tá? O zip, ele serve para juntar as coisas. Então, quando você tem duas listas, mesmo que elas sejam de tamanhos diferentes, você consegue juntar elas em uma lista de tuplas. E isso é prático pra caramba quando você quer percorrer essa lista. Você não quer ter que percorrer duas listas ao mesmo tempo. Você pode juntar as duas e percorrer essa lista juntada. Professor, de que é que isso serve? Era só juntar a tua lista XS, por exemplo, com os índices. E aí cada elemento da lista já estaria carregando o seu próprio índice, por exemplo. Professor, isso é um recurso exclusivo do Haskell? Não, se não me engano tem Python. Deixa eu ver. Zip 1, 2, 3 com 4, 5, 6. Ele vai...
O que foi que eu digitei aqui? Digitei 4. É zip mesmo? Peraí, deixa eu ver. Ah, é porque tem que passar os parênteses, foi mal. 1, 2, 3 com 4, 5, 6. Tá. Ele me dá um zip object, porque na verdade o zip, assim, não sei se você consegue entender, ele não cria uma nova lista. Ele não cria uma nova lista com os dois elementos. O que ele faz, para você que está vendo a estrutura de dados, entenda, para tentar simular a avaliação lenta, lesada, preguiçosa, são criar iteradores. Um iterador que vai percorrer as duas listas ao mesmo tempo. Então, na hora que você cria esse zip, é como se você criasse um objeto que sabe que o primeiro passo dele é para ver o 1 e o 4. O segundo passo dele vai ser ver o 2 e o 5, e esse iterador vai continuar andando até acabar todos os elementos da minha lista. Por exemplo, vou salvar isso daqui, né? Pares. Pares vai ser isso daqui. Tudo bem? Então, se para cada elemento... Peraí, que eu estou processando. Eu estou em Python. Para cada elemento em pares, tudo bem. Vou imprimir o elemento. 1 e o 4, 2 e o 5, 3 e o 6. Mas, por exemplo, se você quisesse percorrer, sabe que você pode desempacotar eles aqui, né? Então, se eu tentar rodar de novo esse mesmo código, uma vez eu passei foi 1 hora tentando descobrir porque que isso aqui dava errado. Se eu tentar rodar de novo esse mesmo código, ele não vai imprimir nada. Alguém conseguiria chutar o porquê? Bora recapitular só para vocês entenderem como é que as linguagens elas simulam lazy evaluation. A gente criou os pares aqui, beleza? Criei o objeto pares. Se eu mandar imprimir, ele vai imprimir. Se eu mandar imprimir de novo, ele não imprime mais. O iterador chegou no final. Tá, acabou, não tem mais para onde andar. Porque se você mandar o iterador andar, o pares, que não é uma lista, ele é um iterador que anda na lista, vai dizer, acabou, não tem mais para onde eu ir, não. Não. O que você poderia fazer, no caso, era... Você poderia forçar que pares fosse uma lista... montar uma lista a partir do iterador. Montar uma lista a partir do iterador. Então, agora, pares não é um objeto que contém o iterador para andar na lista. Pares é uma nova lista com a cópia dos dados. Então, você vê que quando você mandou juntar, nesse formato aqui, você não criou, na verdade, uma nova estrutura, alocou memória, você criou uma forma de caminhar nas estruturas. Por exemplo, vamos fazer aqui outra. Eu vou criar aqui duas listas assim, ó. A vai ser 1, 2, 3. B vai ser 4, 5, 6. Aí eu vou fazer o meu pares, que vai ser o zip de A e B. Beleza? Só para mostrar que a gente não está tendo uma cópia de valores. O que acontece se A na posição 0 eu colocar 9? Agora A na posição 0 é 9. E aí eu vou mandar ele mostrar todos os pares. O que é que você acha? Ele vai mostrar 1 e 4 ou vai mostrar 9 e 4? 9. Exatamente. Se vocês entenderam que, no fundo, eu não estou fazendo uma cópia, eu estou criando um objeto, né? Para poder fazer essa avaliação lenta, é simplesmente um objeto que está caminhando dentro da estrutura. E nesse caso aqui, nessa simulação de lazy evaluation do Python, a gente tem que, na hora que o meu iterador chega numa lista, acaba um dos elementos, acaba uma das listas, ele para. Tudo bem? Aí agora eu não lembro se tem JavaScript isso daqui. Mas daqui deve ter em Scala, com certeza tem. Ruby eu acho que tem. E aí C++ tem com range view. Então é assim, você pega os conceitos do funcional e vai vendo como é que eles se encaixam cada jeitinho na sua linguagem. Então, por exemplo, se a gente tivesse... então, você sabe o que é isso, né?
Isso é uma lista infinita. Então, é do zero até o que precisar, né? Até infinito. Só que o caso, quando eu estou usando o zip, ele vai fazer isso só até o tamanho de XS. Então, por exemplo, se o nosso fold fosse assim, eu não precisaria ter empacotado os índices aqui. Eu poderia ter empacotado os índices junto com o XS. Se eu tivesse empacotado os índices junto com o XS, aqui eu não estaria recebendo o X, eu estaria recebendo o quê? Por exemplo, uma tupla que seria o index com o X. Eu estaria mudando a informação de um canto para o outro, né? São as combinações. O teu índice agora estaria pendurado com o XS. Você teria formado uma lista com os dois elementos. Então, cada elemento que entra no fold é um parzinho índice XS. Aí você fazer um fold, quando bater, se tornar o primeiro valor do mundo da tupla. É porque, só que o fold ele não faz isso. O fold não tem isso de bater e voltar. Quem faz isso é recursão. O fold ele te obriga a ir até o final da lista. De qualquer forma. Por exemplo, a diferença é que eu não precisaria levar o índice aqui, né? Não precisaria levar o índice aqui. Eu poderia carregar só a recursão. Se x igual a y e posição for diferente de 1, eu retorno o índice. Se não, eu retorno posição. Só que agora eu não vou usar aqui o XS, né? Porque o XS só tem os elementos. Como é que eu posso fazer? Eu vou juntar os índices com o XS. E aqui eu começo só com o -1. Vamos ver aqui o que eu estou fazendo de errado. Ainda tem um second? Não, não tem mais um second. No final é só o valor retornado. Ok. Legal, né? Pessoas, são 1000 formas de fazer a mesma coisa, sim ou não? Sim, exatamente. Mas 500 formas diferentes de fazer a mesma coisa, que é o que, no fundo? Mecanismos de tratar com dados imutáveis. Você não tem como fazer lá o teu contador que vai incrementando. Você tem que ter mecanismos para pegar os teus dados que não mudam e conseguir, a partir deles, chegar no resultado final. Eu acho muito divertido isso. Ok. Beleza, acho que foi, né? Ai, não, tá faltando mais. A gente fez o index of, fizemos os dois folds do index of, ou só um? Ah, esse daqui foi o outro, né? Esse aqui foi o outro que era o fold que vinha ao contrário. Você pegava o -1 e vinha trazendo do final para o começo. Hã? Tem o polígono, bora para polígono. Polígono, acho que todo mundo viu a dica ou não? Não polígono, saiu? Polígono. É a mesma coisa do triângulo. Sim. A lista toda menos o máximo, né? Ah, legal. Aí vocês não precisaram percorrer os elementos, vocês podiam achar o máximo, né? É muito fácil. É muito fácil. A pessoa tiver ideia, né? Porque se não tiver ideia... Eu não tive a ideia, eu fiz de jeito mais difícil. Eu percorri para todos os elementos. É verdade, só precisava olhar se o máximo... Eu não precisava percorrer todos. Eu percorri para todos os elementos, olhando para cada elemento se ele era maior do que o todo. Se ele era maior do que o todo e pegando o resultado no final. Vocês fizeram como? Os outros que fizeram? Eu verifiquei se eu peguei do fold, certo? Para cada valor eu verifiquei se ele era menor do que a soma de tudo, função menos o B. Exato. Foi a primeira forma que eu pensei, nem lembrei do máximo. Não precisa olhar todos. Aí, para não ficar em loop depois de passar, aí eu coloquei outro valor. E A foi igual a tudo. Porque senão, se já for falso, já vai sair da sempre falso. Exato. A mesma coisa aqui da recursão, né? Você está olhando os elementos e verificando se por acaso você encontrar um caso desses, então ele não é polígono.
Não é polígono. Não, eu não pensei que eu precisava só pensar no maior. Se o maior não vale, não vale pro resto. O senhor é muito burro, professor. Ok, é polígono foi. É polígono indo. O último que falta é só o combinações. Mas eu botei lá a dica no combinações, não botei não? Ó, vamos lá. Peraí que tá carregando aqui. É porque a gente acabou não fazendo muitos exercícios com lista de compreensão, né? Acabou que a gente usou pouco. Usou pouco. Por exemplo, aquele primeiro exercício dos índices, lembra do exercício dos índices? Teria uma forma muito fácil de fazer com lista de compreensão. Por exemplo, index of com lista de compreensão ficaria assim, ó. Pega para todos. Ah, obrigado. Para todos os índices, tá vendo aqui? De 0 a tamanho menos 1. Se o elemento desse índice for igual a i, retorna esse i. Então, isso daqui, na verdade, vai me deixar na lista todos os índices onde esse valor existe. Todos os índices. Só que ele pode não existir, na verdade. Então, se por acaso... aí você precisa salvar, né? Resultado... Aí você vai fazer o caso aqui, né? Se por acaso isso daqui é vazio, null de resultado, então você retorna menos 1, não achei ninguém. Se não, você retorna o head disso daqui. Todos os índices onde naquela posição o meu valor é igual a x, o elemento que eu procuro. Desculpa, isso aqui está errado. Copilot me atrapalhando. Sai, Copilot. Onde o elemento dessa posição é ele, aí eu verifico. Se eu não achei ninguém, menos 1. Se não, eu pego o primeiro. Se eu quisesse o último, bastava pegar o último, né? É muito legal. Só que eu vejo que a gente fez poucos exercícios com comprehension list, né? E aí acaba que a ideia não vem na hora. Eu não entendi essas combinações porque os 3 números não poderiam ser iguais. Como assim? Não, porque no exercício, cada valor representa um palito que você achou com aquele tamanho. Então, se você tem 5, 3, 8, 9, significa que você achou um palito de tamanho 5, um palito de tamanho 3, um palito de tamanho 8 e um palito de tamanho 9. Quantas combinações disso daqui dá um triângulo? Essa era a pergunta. Um palito de cada. Mas diz. Por isso que eu demorei, porque lá não fala quantos, ele não quer saber quantos, ele quer saber quais combinações. Exato. Por exemplo, se tivesse palito, por exemplo, 1, 2, 2, 3, 3, vamos supor, se lá no meu lugar onde eu achei meus palitos, tivesse palito de tamanho repetido, teria que ter mais combinações, não só aquela que dá para fazer com um de cada, não é um 7, é uma lista. Aí eu fiquei em dúvida. Não, mas é porque naquele exercício, na forma como o exercício foi passado, acho que nunca aparece valor repetido. Sim, os caras testam, mas não tinha como a gente saber. Eu fiz no salva para mim, não é? Não, mas assim... Não tinha como saber. Mas independente disso... Ah, entendi o que você quer dizer, né? Se você achou 2 palitos assim, 5, entendeu? 3, 3... Aí, no caso, o que é que pode ser? Você poderia fazer 5, 3, 3, é o único. O que é que você não pode fazer? É 3, 3, 3. Mas se tivesse o outro 3? Não, tudo bem, mas se tivesse o outro 3, aí eu teria 5, 3, 3, fazendo esses 2 palitos. Esse daqui. E aí eu teria como? Eu teria agora 5, 3, 3, pensando nesses 2 mais esse. E aí eu teria também 5, 3, 3, pensando nesse daqui com esses 2 últimos, eu ainda teria o
3, 3, 3. Então a lógica da questão aí da forma que foi passada está errada, porque ele não está aceitando valores iguais. Por exemplo, quando você está comparando o triângulo ali, em todos os casos certos, também, se tivesse valores repetidos, deveria aceitar fazer triângulo com valores repetidos. Ele não aceita? Não, porque não teve um caso certo, só que até o Google sair lá com resposta. Uhum. Então eu passei 3 horas com essa questão. Foi a minha primeira versão. Demorei uns 40 minutos. Eu fiz ela sem aceitar a repetição. Eu me lasquei, mas 2 horas tentando fazer ela aceitar a repetição, porque eu não sabia que não precisava. Aí eu voltava 5 horas para me fazer essa prova, 3 horas sem só sair. Porque eu não sabia exatamente a pergunta, não estava dando claro. Mas você me deu uma ideia agora. Semestre vem, eu vou criar um grupo do Telegram para se a pessoa tiver uma dúvida, ela perguntar. Por que é que tu não perguntou, Zé Ruela? Teve um monte de gente que me mandou mensagem com dúvida, eu respondi. O mundo lá tivesse sido criado também no sábado. Sim. Todos os meus casos de teste, em todas as semestres passaram de mim mesmo. Não, só que eu já teria sabido disso no sábado. Não, mas eu entendo, mas tipo assim, ó. Não, mas o que é que eu entendo. Mas vamos lá. A gente tem. Diz. Ele viu o arquivo de teste. E eu deixei. E não tinha nenhum teste de repetição. Por que é que não perguntou, mano? Exato. Então não ouviu, cara. Não ouviu, né? Tinha um código de foi mal, mas você eu realmente. Saiu do banheiro e falou Aí o cara, aí a gente encontra o cara morto, né, desnutrido, sem água e sem comida, e no final só um texto escrito. Avisa pro professor que eu não consegui fazer. Aí ele vai aí o cara faz diagnóstico ver o que. Pessoal, vamos lá. Por que é que eu tento ser tão flexível com questão de erros, prazos e tudo mais? Porque eu sou um dos que mais erra. Entendeu? Assim, eu sou muito honesto. Eu erro, eu me confundo, eu escrevo errado. Então eu tento ser muito flexível e dar a oportunidade de vocês conversarem, perguntarem, tirarem dúvida. E errar também. Assim, agora, por isso que eu acredito que tem que ter muita questão do diálogo. Professor, estou com uma dúvida. Isso daqui é assim? Ou então isso daqui pode ser assim? Isso daqui está certo mesmo? Entendeu? Então... Mas no final, mesmo que a gente não ache caso de teste, pode ser que de qualquer jeito ele deveria aceitar, né? Vamos testar aqui. Vamos entender como foi que eu pensei o combinações. Cadê você, combinações? Ok, ó. Então, assim... Aqui, ó. Esse daqui é o triângulo que a gente já fez. Ok? E aí, aqui eu peguei aquela dica que eu coloquei lá, que você pode fazer um for dentro do outro. Sabe aquele forzinho I de 0 até o final, J de I mais 1 até o final, Z de J mais 1 até o final? É exatamente isso. O X vai de 0 até o final, o Y de X mais 1 até o final, e o Z de Y mais 1 até o final. Tá aqui, ó. X, Y, Z. São os três laços. Eu coloquei lá na dica que isso daqui gerava. Tudo bem? Aí você tem os três laços rodando aqui. Você sabe que sem isso, se você não colocar x mais 1, y mais 1, vai ficar mal bodega que ele vai passar por cima dos mesmos elementos várias vezes. Aí você só precisa agora do teste. Qual é o teste? Se os 3 valores dessas posições formam um triângulo. Então, para não ficar muito comprido... Eu coloquei, tá aqui o teste, ó. Se é valor, e aí eu tento pegar os elementos da posição x, y, z. Então, quando eu dou um get x, y, z, ele pega e me retorna os 3 elementos que estão no vetor. Vetor posição x, vetor posição y e vetor posição z. Aí eu verifico se isso é triângulo e eu retorno esse elemento. Hã? Eu entendi para esse 0 até 10.
Tá, tudo bem. O last é o size, tá? É porque, na verdade, não é size. Porque eu não quero ficar colocando size menos 1. E isso daqui é literalmente aquele velho for que a gente faz em FUP. Int x recebendo 0 e menor do que size menos 1 e mais, perdão, x, né? Até o último elemento, menor igual. Por quê? Porque a lista aqui, ele inclui o último. Então, se eu colocasse de 0 a size, ele incluiria o índice size. Só que o size não é índice. Tudo bem, mas tipo assim, aqui eu ia ter que ficar colocando size menos 1 em todos, ia ficar mais feioso ainda, né? Então aqui seria isso daqui, né? Menor ou igual porque esse gerador inclui o último. Ok? Nesse caso aí, o primeiro, que é o x, ele deveria ter até menos 2, não? E o penúltimo menos 1 e o último vai até o final. A mesma coisa que está aqui, tá? Mais. O primeiro x ele não precisa até o penúltimo, só até o penúltimo. É verdade. Isso vai fazer com que dê errado, né? Dependendo do caso. Foi assim que eu tentei fazer. Foi por isso que antes de passar o vetor que veio ali da função aí, para a minha combinação, eu mandei dar um sorte. Ele veio ordenar no vetor, os paletos, e eu ia fazendo as combinações desse jeito. O valor de y ali, ele nunca será mais... Só que... Entendi. Mas quando isso acontecer, quando ele passar do antepenúltimo, aí ele, como ele não consegue gerar os outros, ele não vai criar essas combinações. Entendeu? Ele não entra. É como na hora que você fizesse esse laço aqui, int x recebe x mais 1. Obrigado. Ele nem vai executar na hora que o x passar do antepenúltimo, porque ele não entra nesse for, que ele já estoura aqui o laço do y. Você não vai igual. Não, mas ele vai estourar. Porque se fosse igual menor... Por exemplo, quando o x for o penúltimo, o y vai ser o último e ele não entra no laço do z. Entendeu? Então, já não vai executar nesse caso. Mas aí você está trabalhando com o vetor. Se você ficar trabalhando com isso, dá para verificar se o elemento era Quando eu fui fazer a primeira vez, eu fiz um pouco dentro de um pouco dentro de um pouco. Só essa regra que eu fiz. O menos 2, o outro menos 1 e o outro menos no final. Aí ele conseguiu fazer a combinação. O único problema é que ele não dá o nome dele no valor dele, no valor inicial dele. Então, por exemplo, se eu comecei o meu primeiro fogo da segunda posição, que também está sentido, já que o primeiro pode começar do zero. Vamos aqui. Vamos ver, vou entender. Vou fazer, eu quero x, y, z para x indo de 0 até 5, 0 até 4. 0 até 4, y indo de x mais 1 até 4 e z indo de y mais 1 até 4. Ó, ele para no último, tá vendo? 2, 3, 4. Não vai ter o caso onde eu vou ter 3, 3, 4, 4, 3, 4. Nesse caso não faz sentido. Nesse caso agora eu estou pensando bem. Só que como eu tinha feito um pouco, você precisou iniciar o primeiro final, depois do primeiro um e o último deixar ele no final. Precisou. Não sei se eu direito de trocar até entendeu? Eu deixei aí ele repetir. Porque isso daqui são todas... No list comprehension, esses daqui são ao mesmo tempo que são geradores, eles também são condições. Então é necessário que isso daqui seja realizável para ele poder criar a ação, entendeu?
Então você tem isso daqui é o gerador, primeiro, isso daqui é o segundo gerador, que também é uma condição, eu preciso conseguir fazer isso para ele poder executar. Esse terceiro também, e também o último, só que o último não é gerador, é só condição. E aí, se todos esses daqui forem realizáveis, ele guarda esse resultado aqui. Não, cara, é difícil, porque a ideia, ela não vem. Quando é que a ideia vem? Quando você já fez um outro exercício muito parecido, você bate o olho e já consegue carregar o contexto. Se não... Quem foi o cara que disse que aprendi... Não, eu não vou nem pedir para ele se identificar. Ele disse assim, e para mim isso é a diferença entre níveis cognitivos de aprendizado. Ele disse, professor, eu não fiz os exercícios ainda, mas eu já vi o vídeo, eu estou sabendo. Estou sabendo. Não, professor, eu aprendo rápido. Eu aprendi a andar de moto olhando no YouTube. Estou sabendo. Por quê, pessoal? É o conceito de aprendizado. O aprendizado, ele passa minimamente por 3 níveis cognitivos, tá? Só para vocês entenderem sobre a teoria do aprendizado basicamente. O primeiro é a compreensão. É quando eu consigo explicar uma coisa e aquilo faz minimamente sentido dentro daquilo que você conhece. Entendeu? Então eu faço isso daqui e você, isso faz sentido. É o primeiro nível de aprendizado, é a questão da compreensão básica. Segundo nível de aprendizado é quando você é capaz de manipular aquilo que você compreendeu. Aí você vai e pensa, ué, e se eu fizer isso? O que será que acontece? Entendeu? É quando você pega aquela situação onde você conhece minimamente as regras e começa a brincar com as regras e tentar prever o comportamento. Você sabe, por exemplo, que a marcha tem que ir da primeira para a segunda, para a terceira e para a quarta. Essa é a lógica. Aí você começa a mexer com as regras. Ué, será que eu consigo passar da primeira para a terceira? Será que eu consigo sair de segunda? Porque o que você está fazendo? Você tá colocando as suas premissas a teste e ver se elas geram o resultado desejado. Quando isso começa a dar certo, você adquiriu a segunda fase de maturidade. A terceira fase é o que a gente chama de aprendizado inconsciente ou criativo. É quando você não precisa pensar mais nas regras para fazer aquilo acontecer. Simplesmente você olha para o problema e a ideia sai. Simplesmente você, por exemplo, se por acaso você está no meio da rua e o teu carro, toda vez que parar de acelerar, desliga. Porque o teu carro está com problema. Toda vez que você para de acelerar, você desliga. Aí você, hora de botar em prática o meu conhecimento de Velozes e Furiosos. Eu vou ficar segurando o acelerador e a embreagem. Eu vou só mexer ele aqui. Você acha que vai conseguir? Não. Não, porque não funciona assim. Mesmo que você tenha a consciência lógica, eu sei porque eu já tentei. Mesmo que você tenha a consciência... O carro estava no meio da João Pessoa, mano. O carro com problema, se eu parasse de acelerar, o bicho desligava. Então era eu com o acelerador o tempo todo. E aí, irmão, tudo bem? É difícil, cara, porque esse tipo de aprendizado, esse tipo de conhecimento não dá tempo de raciocinar. Você não consegue raciocinar para fazer aquilo. Entendeu? Então, eu consegui um pouco, aí quando eu parava, fiava o pé na embreagem, segurava o calcanhar no freio e segurava o acelerador. Era o freio e o acelerador ao mesmo tempo para o carro não estancar. É a mesma coisa de fazer exercício de programação, é a mesma coisa de lutar, a mesma coisa de tudo. Não dá tempo de raciocinar. Então, você faz exercícios e atividades até o ponto em que as técnicas elas ficam nos gatilhos inconscientes. Então, quando você olhar para um for duplo, já vai acender, comprehension list assim, quando você olhar para uma coisa que você tem que calcular, tem que ter um for, aqui eu tenho a recursão, aqui eu tenho um zip, porque eu vou pendurar os índices. E aí a gente tem um punhado, né, literalmente, sem brincar, a gente sai de uma disciplina dessa com as 200 a 300 pequenas técnicas que é para ficarem engatilhadas para quando você precisar delas. Entendeu? Mas você só consegue isso assistindo a aula? Não, fazendo exercício. Fazendo exercício.
Beleza, meu povo? E uma coisa aí pra mim não tá fazendo sentido ali, é na hora que tu tá utilizando, criando a lista ali. Porque assim, sei lá, tem 4 elementos, mas tem um 8 dentro. Mas aí tu só vai olhar até o número 4. Pergunta de novo para eu processar. Porque ali toda a lista. Isso, tá criando matéria. Por exemplo, uma lista que tem 4 elementos, vai ter até um 4. Certo. Só que aí se você tá numa lista, sei lá, 1, 2, 3 e 8. O X, o Y e o Z, eles não são os elementos, eles são os índices. Nas posições. Eu estou pensando nas posições. Porque senão não faria sentido. Se o X fosse pegar da lista, seria o X mais 1. Entendeu? Então, X, Y, Z seriam as posições. Quando o meu X for 0, o meu Y vai ser 1 e o meu Z vai ser 2. Aí depois o Z vai ser 3, por exemplo, pensando na lista de 4. Aí depois o Y vai ser 2. Perdão, o Y vai ser 3 e o Z vai ser 4. Aí depois o X volta. É literalmente aquele esforço, um dentro do outro, né? Aqui é a lista de índices. Aí eu pego os 3 índices, monto o elemento, testo se o elemento é triângulo e deixo o elemento. Entendeu? Eu nunca tinha feito trabalhar na carta para eu usar uma lista de índices. É estranho, né? É estranho. Por isso que eu deixei logo a dica para ver se ajudava, né? Alguém conseguiu fazer com a dica ou não? Foi uma questão que ninguém fez, tipo, lascou todo mundo. Hã? Ninguém fez, né? Tudo bem, tudo bem. Mas você vê que não é que ela seja difícil, é que a gente acabou que nunca tinha usado para resolver nada essa técnica, né? Não me deu na minha cabeça. É um negócio do. Uma sistemação para pegar a posição do vetor. Eu tava, na verdade, falando, na minha lista eu lembro do meu X. Aí, beleza. Depois eu vi que não dava certo, porque eu não conseguia somar uma posição na frente do Y. Aí, tipo, tudo embora eu tenho, beleza. Deixa aquilo ali comentado assim pra outra. Aí eu coloquei o primeiro valor ali dentro, depois do leste da lista. Aí, na verdade, o ônibus também de 1 a 7 tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tava indo nas posições 7. Aí eu fui fazendo muito decepção. Será que dá para fazer utilizando sem utilizar os índices? É isso. Nunca pensei, não. Por exemplo, vamos pensar aqui sem os índices. Para cada elemento X de XS. Para o Y, ele seria o teio de X, não é isso? E o Z, vocês tentaram fazer assim, foi? Teio de Y. Se esse elemento... A questão é que eu não tenho ponto de parada aqui, né? Quando eu faço o teio, ele sempre vai me dar alguma coisa, né? Não. Tudo bem. Então aqui, como é que eu faria? Aqui eu precisaria verificar se eu ainda tenho elementos em Y, Z. Então, quais seriam os meus critérios? Deixa eu pegar as 3 cabeças de lista, né? Vou chamar. O meu A seria head de X. O meu B seria head de Y. E o meu C seria head de Z. Mas aí eu não consigo fazer isso fora do list comprehension. Eu poderia criar uma função, né? Porque assim, eu preciso ter uma forma de verificar se ele vai continuar ou não. O que acontece se eu tento fazer o head de uma lista vazia? Ele vai dar um erro. Então, eu tenho que colocar como critério aqui. Bora fazer aqui. Então, quais seriam os nossos critérios? Os nossos critérios são que exatamente. B não pode ser vazio. Not no B, not no Y.
e not no Z. Hã? Ele me deixa quebrar? Como é que eu quebro aqui? Ah, eu posso fazer por vírgulas. Get, e aí eu boto barrinha, deixa eu ver assim. Ah, um por vez. Dá, assim dá. Pronto. Só que aqui não é suficiente, né? Pode colocar B. Não é colocar o I lógico, não? Não, porque cada um desses é uma condição. É a condição para que ele execute. O Y não pode ser nulo e o Z não pode ser nulo. Então, peraí. E aí, o que é que eu vou testar? Eu vou testar o head de X, o head de Y e o head de Z. E aí eu vou deixar exatamente isso na resposta, né? Converte mesmo. Hã? Falei o get na linha. Linha 15, não tem get mais. É só o triângulo. Às vezes o Haskell plataforma ele dá umas travadas. Mas se eu for ver a quantidade de memória que o bicho está comendo, passou de giga. Sei. Pois é. Só para fechar isso aqui e abrir de novo. Ah, ele travou tudo aqui. O Haskell plataforma está dizendo muito difícil, não consigo. Só travou. Velho. O Haskell plataforma. Bora que eu quero. Sai, mas sai. Eu tô fazendo onde? S07. Hoje eu ia falar de tipos, mano. Bora, vou tentar rodar essa bodega aqui. Não tinha pensado em fazer assim, não. Vou testar se funciona. Combinações. Ok. Sai. Antes que ele quebre. É triângulo. Z, head de X, head de Y e head de Z. O quê? Não. Seja X cada elemento de XS. É verdade. Não faz sentido, né? Seja X cada... Eu não quero que o X seja cada elemento de XS. Eu quero que o X seja o quê? Para cada... Vai travar. Isso a gente fica fazendo tolerância no tempo. Entendi. Aí você é isso, Porque se fosse para continuar nessa ideia, qual seria o jogo?
pré-processar o XS antes, para que o XS fosse as listas para ir puxando. Entendeu? Fosse as listas, e aí ele saia, cada X seria uma lista diferente. Só que tá errado isso daqui, né? Isso aqui não funciona, porque o X eu estou pegando para cada elemento de XS. Então o Y não pode ser o rabo do elemento. Professor, isso deve falar isso é um XS. E aí eu vou comparando dentro de um code. X Para cada... com o head de XS. Mas a decomposição não funciona aqui, dentro dos geradores. Eu não conseguiria... Seria legal se eu pudesse decompor ela assim, né? XS, né? Ou então... O primeiro valor de X e X'. E o segundo, o head de 3 de XS. Mas... Deve dar, assim, deve ter outras formas de fazer. Deve ter outras formas. Oi. Então, assim, eu posso até pensar em como é que a gente conserta isso, mas aí eu trago para depois. Ok, pessoal? Então, prova superada.